temperature, and like even like on our stomach, if we're in a swimsuit or whatever, but we can, like, if you touch my stomach, I can be a totally different temperature than Brittany would be. It's so weird. And our hands, sometimes. Abby e Brittany Hensel. Elas tiveram mesmo o seu próprio reality show. São do Minnesota e uma ou outra acabou de se casar. O que é muito confuso. Abby e Brittany Hensel, as gêmeas siamesas mais famosas do mundo. As pessoas não teriam de estar a olhar para nós e a tirar fotos porque não gostamos quando tiram fotos. Então simplesmente sabiam quem somos. Desafiaram as probabilidades durante toda a vida. Mas agora, uma nova afirmação surpreendente está a dar que falar. Será que o extraordinário vínculo entre elas as tornou alvos de algo maligno? Os rumores circulam enquanto as gêmeas discutem um suposto casamento e as motivações obscuras por trás do mesmo. Prepare-se para explorar a realidade por detrás das manchetes. Abby e Brittany são conhecidas pelo seu vínculo especial e atitude destemida. Enfrentam os desafios da vida juntos, partilhando um corpo, mas dois cérebros inteligentes distintos. O seu reality show cativou o público, proporcionando uma visão do seu extraordinário mundo. Os gêmeos siameses são especialmente notáveis por serem extremamente raros, ocorrendo em cerca de 1 em cada 200 mil nascimentos vivos. De acordo com o Hospital Infantil de Filadélfia, mais de 70% dos gêmeos siameses são do sexo feminino, sendo a maioria natimorta. A vida tem sido um ato de equilíbrio intrincado para Abby e Brittany, repleta de problemas e perguntas a que poucos conseguem responder. Como lidam com o desconforto físico que uma pode sentir enquanto a outra se mantém inalterada? Como lidam com os momentos em que anseiam por isolamento num mundo que as une tão fortemente? Como gêmeas dicefálicas, duas cabeças unidas a um único tronco, são excepcionalmente simétricas para as gêmeas siamesas. Cada um tem o seu próprio coração, estômago, pulmões, coluna vertebral e médula espinhal, bem como controle sobre um lado do seu corpo típico, um braço e uma perna. Aprender a gatinhar, a andar e a movimentar-se, enquanto bebês, exigiu uma total cooperação, lançando as bases para a coordenação excepcional que caracteriza as suas vidas hoje. Dominaram a capacidade de realizar atividades cotidianas, desde comer e escrever individualmente, até atos complexos que exigem uma coordenação impecável, como correr, nadar, pentear o cabelo, tocar piano ou voleibol, andar de bicicleta e até conduzir. A sua história conquistou o público mundial, com aparições em órgãos de comunicação famosos como a revista Life e o The Oprah Winfrey Show, bem como um documentário de 2006 no Learning Channel, no qual discutiam as suas ambições e rotinas diárias. Em 2012, convidaram o público a conhecer as suas vidas com a sua própria série no TLC, Abby and Brittany, que proporcionou uma visão rara da sua extraordinária viagem. A moda tornou-se uma das únicas formas de Abby e Brittany Hensel exibirem a sua individualidade. Cores vibrantes, joias únicas. Cada escolha era uma subtil proclamação de singularidade. Um lembrete de que eram duas almas distintas num mundo que muitas vezes as considerava como uma só. Acho que somos boas condutoras, mas temos duas cartas de condução e, quando tiramos a nossa, cada uma de nós teve de fazer o teste. Ambas passamos. Mas, quando a vida parecia repleta de prazeres simples e oportunidades de autoexpressão, Abby sentiu uma dor inesperada no estômago. Algo que Brittany não conseguia sentir. O mistério de sofrer pela metade suscitava preocupações e medos que raramente discutiam, expondo as vulnerabilidades particulares da vida em comum. Como viver o dia a dia quando todos à volta olham e sussurram? Será que poderiam casar? Ter filhos? Quem escolheriam amar e como poderia um relacionamento assim funcionar? Deveríamos usar isso? Não. Que tal isto? Decisões simples tornaram-se complicadas. Um debate de gostos. Uma vez que Abby optou por acessórios chamativos, chapéus dourados, madeixas coloridas no cabelo, brincos inusitados. Já o estilo de Brittany era o dela. Nos bastidores, não só lutavam pela aceitabilidade, como também lidavam com as preocupações dos especialistas sobre os perigos para a saúde da partilha de órgãos. Quando optaram por seguir a carreira de professora, foi uma vitória do espírito sobre as circunstâncias. Embora o percurso tenha permanecido repleto de obstáculos, agora deve estar a perguntar-se como é que Abby e Brittany Hensel lidaram com uma escola cheia de crianças, quando cada movimento exigia uma coordenação impecável e cada atividade exigia não uma, mas duas mentes a funcionar em conjunto. Ensinar era um objetivo ambicioso, mas encararam-no com a mesma determinação que definira as suas vidas.
Abby e Brittany nasceram no condado de Carver, no Minnesota. Filhas de Patty, enfermeira, e Mike Hensel, carpinteiro e paisagista. Cresceram com o irmão e a irmã mais novos em New Germany, Minnesota. Estudaram na Mayer Lutheran High School antes de concluírem os seus estudos na Bethel University. Abby e Brittany Hensel nasceram com um terceiro braço rudimentar entre o pescoço, ligado a uma omoplata nas costas. Os cirurgiões removeram-no, deixando apenas a omoplata para trás. Enquanto a cabeça de Abby se inclina cerca de 5 graus para a direita, Brittany inclina-se quase 15 graus para a esquerda, dando a impressão de que é mais baixa, mesmo quando estão sentadas. A perna de Brittany é cerca de 5 centímetros mais curta do que a de Abby. Por isso anda frequentemente na ponta dos pés, o que resulta num músculo da barriga da perna mais forte no seu lado. Para lidar com estas diferenças físicas, os cirurgiões interromperam cirurgicamente o desenvolvimento da coluna vertebral de Abby quando esta deixou de se desenvolver precocemente. Aos 12 anos, foram submetidos a uma cirurgia no Gillette Children's Specialty Healthcare para corrigir uma escoliose e aumentar a cavidade torácica, prevenindo problemas respiratórios futuros. Cada gêmeo controla o seu lado do corpo com uma sensação de tato partilhada que desaparece na linha média, resultando numa sobreposição no centro. Curiosamente, as dores de estômago são sentidas pelo gêmeo do lado oposto, contribuindo para a forma única como seus corpos comunicam através da sua estrutura unida. Se me dói na barriga, dói-me mesmo aqui. E não consigo sentir isso. Tipo, não consigo sentir nada. Mas a minha barriga dói mesmo ali. E a barriga da Brittany dói aqui. E ela não consegue sentir isso, porque só consigo sentir o meu lado direito. E só consigo sentir o meu lado esquerdo. No entanto, Abby tem 1,57 metros de altura, enquanto Brittany é um pouco mais baixa, com 1,47 metros. Ao nascer, os seus pais tiveram de tomar uma decisão difícil. Os médicos disseram que a separação cirúrgica resultaria certamente na perda de uma ou das duas gêmeas, pelo que decidiram mantê-las juntas. À medida que Abby e Brittany se desenvolviam, aprendendo a realizar as tarefas diárias, os seus pais mantiveram-se confiantes na sua decisão. Durante a adolescência, cada uma delas realizou separadamente os seus exames de habilitação, tanto escritos como práticos. Embora a condução exija uma cooperação intensiva, a lei estadual exige que cada gêmea obtenha uma carta de condução separada. Abby gere os dispositivos do lado direito do veículo, enquanto Brittany gere os do lado esquerdo. Colaboram para controlar o volante com suavidade. Após se formarem no liceu em 2008, Abby e Brittany estudaram na Universidade Bethel, em Arden Hills, Minnesota. Embora tivessem explorado a possibilidade de se concentrarem em outras áreas dentro da sua área de estudo, a quantidade significativa de trabalhos de casa adicionais dificultava esta tarefa. Ambas se licenciaram em licenciatura em artes em 2012. Patty Hensel recordou os primeiros objetivos profissionais das filhas, referindo que uma das gêmeas queria ser piloto e a outra, médica dentista. No entanto, estas ambições duraram pouco tempo. Sorriu e partilhou os seus pensamentos de que trabalhar como professoras seria o ideal para elas, pois ligam-se naturalmente às crianças, que muitas vezes se sentem atraídas por elas. Um alfaiate costuma fazer roupas para as gêmeas com 2 decotes únicos, enfatizando as suas características únicas. Preferem refeições separadas, mas podem partilhar uma por conveniência. Quando se trata de tarefas como responder a e-mails, trabalham em equipa, reagindo com o mínimo de contato verbal, graças à sua compreensão intuitiva das opiniões de cada um. Usam eu quando concordam e os seus nomes quando discordam. Abby e Brittany Hensel detestam veementemente ser observadas ou fotografadas por estranhos enquanto vivem o seu dia a dia. Em 2006, quando tinham 16 anos, contaram ao Discovery Channel que queriam namorar, casar e ter filhos. Declararam também que esperavam desfrutar de uma vida social relativamente cotidiana, fornecendo algumas informações sobre si próprias. Patty Hensel expressou o desejo da filha de ter filhos um dia, demonstrando otimismo de que tal possibilidade pudesse funcionar para elas devido à anatomia semelhante. Durante o documentário, Abby revelou que a sua temperatura corporal é mais elevada do que a da irmã, acrescentando que o lado do corpo aquece mais rapidamente. Mas tudo mudou quando conheceram alguém que parecia realmente compreendê-las e preocupar-se com elas de uma forma que outras não conseguiam. Abby casou com Josh Bowling. Bowling nasceu no Tennessee e é um veterano condecorado do Exército dos US que serviu como especialista em saúde ou médico de combate.
Durante a sua carreira militar, serviu na 1ª Divisão de Cavalaria no Iraque e no Afeganistão. Após concluir o serviço militar, seguiu uma carreira na área da saúde e tornou-se enfermeiro certificado no Minnesota. Atualmente, concentra-se em auxiliar os colegas soldados em cuidados paliativos. A sua experiência com a morte e o morrer durante a guerra marcou-o profundamente. E os serviços fúnebres, que conheceu durante a sua formação em enfermagem, pareciam uma verdadeira vocação. Foi levado à ideia de proporcionar aos doentes uma morte tranquila, em contraste com a dura realidade que encontrara durante a guerra. O casal trocou votos a 13 de novembro de 2021. Embora o anúncio possa ter surpreendido o público, Abby e Brittany sempre planearam formar a sua própria família. Para além do seu percurso profissional, Bolin e a sua parceira partilharam os melhores momentos do casamento, incluindo a primeira dança, que se tornou viral instantaneamente no TikTok. Abby também escolheu uma fotografia do casamento para a sua imagem de perfil no Facebook, enfatizando a emoção do grande dia. Antes de se casar com Abby, Bolin casou-se com Annika Bolin em 2010. O casamento durou 9 anos. E tiveram uma filha, Isabella, em 2016. Divorciaram-se em 2019. De acordo com documentos obtidos pela People, 2 anos após o casamento com Abby, Annika apresentou um pedido de paternidade em outubro de 2023 contra Bolin e outro homem, Gavin Vattenstall. Este processo envolve a segunda filha de Annika, nascida em 2020, após o seu divórcio de Bolin. A criança foi identificada como meia-irmã de Isabella e filha menor não conjunta do casamento anterior, mas não foi mencionada no processo de paternidade devido à sua condição de menor. O processo de paternidade procurava que Bolin e Gavin Vattenstall produzissem amostras de ADN para testes ao segundo filho de Annika. De acordo com os autos do processo, um relatório de teste genético foi anexado ao processo a 24 de março. No entanto, as informações e os resultados dos testes são confidenciais e não estão disponíveis ao público. Bolin era atraente, atencioso e falava com eles como se não fossem gêmeos siameses, mas sim 2 pessoas distintas. Durante algum tempo, pensaram que finalmente tinham descoberto o amor. No entanto, como cedo perceberam, o amor pode usar muitas máscaras. E nem todas são agradáveis. Pediu-lhes em casamento e prometeu-lhes uma vida inteira de aventuras e carinho. Mas havia algo de desconfortável nele que não conseguiam identificar. Quando estavam sozinhos, o olhar e o que dizia pareciam muitas vezes uma obsessão, e não um sinal de afeto. Tentavam ignorar a ansiedade, convencendo-se de que era apenas a manifestação das suas preocupações. O dia do casamento deveria ser o momento mais alegre das suas vidas. Abby e Brittany estavam radiantes, cada uma com o seu jeito distinto, enquanto caminhavam juntas pelo corredor. No entanto, quando pararam ao lado dele, a atmosfera mudou. O ar estava mais relaxado, o seu sorriso parecia forçado, e as palavras suaves que lhe sussurrava aos ouvidos causavam-lhes arrepios na espinha. Uma sensação perturbadora de pavor estragou o que deveria ter sido uma ocasião alegre. A união de Abby e Brittany tornou-se a sua obsessão sombria, transformando a sua história de amor num pesadelo. Viver com ele era como andar sobre gelo fino, revelando todos os dias fissuras que ameaçavam arruinar o mundo delas. Insistia em exibi-los, transportá-los como objetos de valor e transformar a vida privada num espetáculo público. Abby e Brittany, presas numa situação inesperada, decidiram não permitir que as necessidades distorcidas de outra pessoa ditassem as suas vidas. No entanto, sair deste pesadelo tornou-se difícil. Já não eram apenas 2 jovens. Estavam unidas, casadas e sob sua autoridade, ou assim acreditava ele. Mas Abby e Brittany não eram pessoas para se separarem de ânimo leve. Com o passar do tempo, os amigos notaram uma mudança nos gêmeos. Aqueles que antes se maravilhavam com a sua excitação, viam agora algo diferente. Um vazio nos olhos e uma hesitação que não existia antes. Começaram a espalhar-se rumores de abuso e mentiras. A preocupação premente era se encontrariam uma saída antes que fosse tarde demais. O ponto de ruptura chegou numa noite de inverno, quando ele cruzou a linha, e algo dentro dos gêmeos se rompeu. Perceberam que não aguentavam mais a situação. Desesperadas por ajuda, recorreram a alguns amigos de confiança que conseguiam ver para além dos sorrisos falsos do marido. A ajuda chegou, mas estava tudo bem. Escapar a alguém que te vê como um objeto nunca é fácil. Mesmo que essa pessoa afirme amar-te,
Abby e Brittany usaram a sua plataforma para sensibilizar para os abusos e para os perigos de confiar em indivíduos que escondem as suas verdadeiras motivações. Além disso, tornaram-se ativistas, não só em prol das pessoas com deficiência física, mas também de qualquer pessoa que já se tenha sentido menos que humana aos olhos dos outros. Não é essa a história definitiva? Não se trata de casamento, fetiche ou fuga. Em vez disso, trata-se de resiliência, dignidade e da tenacidade inabalável do espírito humano. Além disso, surgem mais questões como: por que é que Josh se apaixonou por Abby? Estaria ele realmente apaixonado por ela? Ou seria apenas curiosidade? Talvez até obcecado? Embora o casamento tenha sido uma cerimônia privada, a notícia do seu relacionamento espalhou-se no início de 2024. Como sabemos, Abby casou com Haley, mas Brittany também estava lá. Ela não podia ir embora, mesmo que quisesse. As complexidades da conexão pioram quando se partilha um corpo. Como proteger a privacidade quando cada momento é partilhado com outras pessoas? Numa declaração recente, uma delas esclareceu os rumores sobre um noivado, dizendo: então, há um rumor de que eu estava noiva. E não é verdade. É apenas uma brincadeira tola. Portanto, nada de namorado e nada de noivado. No entanto, depois de todos estes rumores chocantes terem surgido, Bowling atualizou a sua fotografia de perfil do Facebook em setembro de 2024, exibindo uma selfie com Abby e Brittany. Assim, na quarta-feira, Abby e Brittany partilharam histórias emocionantes das suas vidas cotidianas, incluindo o marido de Abby, Josh, e a sua filha Isabella, que rapidamente se tornou uma parte essencial da sua família unida. O tweet incluiu um lembrete importante: não se esqueça de votar na hashtag, e destacou os seus momentos favoritos juntos, desde passeios a reuniões familiares tranquilas. Alguns dos destaques incluíram fotos exclusivas do casamento de Abby e Josh. Uma foto de cortar a respiração mostra as irmãs orgulhosamente ao lado de Josh, irradiando entusiasmo no seu elegante vestido bordado em renda. Outro momento emocionante foi quando incluía a jovem Isabella como uma encantadora florista, segurando um ramo e sorrindo alegremente entre o grupo. A sequência de fotografias de família continuou com momentos ainda mais bonitos, como um encantador encontro para comer um gelado com Abby e Brittany, que trocaram sorrisos contagiantes acompanhadas por Josh e Isabella. Outra foto da estação mostrou uma família a desfrutar de um dia aconchegante de outono, vestida com roupas quentes e transmitindo uma acolhedora sensação de união, desde o casamento que Josh abraçou a vida com os gêmeos. Entretanto, Brittany, que é solteira, abraçou plenamente a sua posição de irmã solidária e tia dedicada. Acha que as últimas publicações de Abby e Brittany são uma tentativa de controlar os danos ou apenas de corrigir boatos infundados? É intrigante ver o momento destas fotos, que retratam momentos em família. Antes de concluirmos o vídeo de hoje, pode estar curioso para saber como se formam os gêmeos siameses depois de ouvir a sua história. Existem duas teorias principais sobre a forma como os gêmeos siameses se formam no útero. A primeira hipótese, a teoria da fissão, propõe que os gêmeos siameses ocorrem quando um embrião, um pequeno feto em desenvolvimento, tenta dividir-se em dois recém-nascidos separados, mas não consegue. Isto ocorre tipicamente na segunda semana após a fertilização, no 13º dia ou após. A segunda ideia é designada por teoria da fusão. Esta teoria afirma que os gêmeos siameses surgem quando dois embriões que começaram por se separar se fundem. Em vez de se separarem, Shang e Ang são os gêmeos siameses mais famosos da história, nascidos no Sião, atual Tailândia, em 1811. No entanto, há relatos de gêmeas siamesas há milênios. Um dos primeiros exemplos é uma pequena figura de mármore chamada Deusa Dupla, Mil Irmãs de Catalhoyuk, que data de aproximadamente 6.000 a.C. Na Turquia, acredita-se que a estátua representa gêmeas siamesas com duas cabeças e dois corpos. Outro exemplo antigo é uma escultura em pedra de 80 a.C., descoberta em Itália. Os gêmeos siameses já foram considerados presságios de má sorte ou tragédia, o que causava ansiedade e superstição. Com o tempo, esta perspectiva transformou-se em intriga. Existem várias variedades de gêmeos siameses, cada um nomeado pela ligação dos seus corpos, seguida da palavra pegas, que significa fixo. Não há indícios evidentes de uma gravidez de gêmeos siameses. No entanto, tal como acontece com outras gravidezes gemelares, o útero pode crescer mais rapidamente do que numa gravidez de um bebê, e a mãe pode apresentar fadiga.
náuseas e vômitos mais intensos nas fases iniciais. Uma ecografia pode ajudar a detectar gêmeos siameses no início da gravidez. Os gêmeos siameses assimétricos ocorrem quando um dos gêmeos é muito mais pequeno e menos desenvolvido que o outro. Em casos raros, um dos gêmeos pode ser descoberto primariamente criado dentro do outro, uma condição conhecida como feto no feto. Os gêmeos siameses podem, por vezes, ser separados, embora a viabilidade deste tratamento dependa de diversas circunstâncias, incluindo a anatomia exata e a extensão dos órgãos e tecidos partilhados. Uma equipa multidisciplinar de especialistas médicos e cirúrgicos, como cirurgiões pediátricos, anestesistas e radiologistas, é geralmente necessária para trabalhar em conjunto e conseguir separar os gêmeos. As técnicas modernas de imagem, como a ressonância magnética e a tomografia computorizada, são utilizadas para examinar com precisão a anatomia e a fisiologia dos gêmeos, oferecendo amplos insights que apoiam o processo de planeamento. O que acha da Abby e da Brittany e das suas vidas únicas? Adoraríamos saber a sua opinião na seção de comentários abaixo. Se gostou deste vídeo, lembre-se de gostar e subscrever para receber mais vídeos como este. Obrigado por assistir. Até breve.